Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Renata, estamos aqui para gravar mais um Arquipapo junto com o Cazu. Olá! E o Gabriel. Presente. E hoje nós vamos falar a respeito de gentrificação. Vamos lá! Olhos brilham de manhã, feliz a tarde voa para o mar. Então, pessoal, a gente queria começar o episódio de hoje falando um negócio bastante bacana, que saiu uma reportagem no ArcDaily Brasil, falando dos podcasts de arquitetura e, mencionaram todos os nossos colegas e também o Arquipapo, bacana para fomentar a mídia, do podcast e para fomentar a gente, o Arquipapo. Porra, a gente ficou muito honrado, a gente gostaria até de agradecer o ArcDaily por ter feito essa matéria, porque realmente a gente ficou, uma das coisas que a gente mais esperava que acontecesse na nossa vida, aconteceu. Não, e deu um boom nos acessos diários ao nosso site. Excelente, muito obrigado. Olhos brilham de manhã, feliz a tarde voa para o mar. Gentrificação é um nome difícil, né? Pois é, alguém me explica, o que é isso? Começa aí. Então, para começar, gentrificação é uma aportuguesação do termo gentrification. Derivado de gentry, que por sua vez deriva do francês arcaico, gentrise. Que deriva do romano, Não, mas que deriva do mesopotâmio. Então, o processo o nome gentrificação vem, na verdade, de gentrification, que vem de gentry, que foi um processo que aconteceu na Inglaterra, que se referia quando a nobreza, pessoas ligadas à nobreza na Inglaterra, na década de 60, migraram para bairros que até então eram de classes trabalhadoras, de pessoas como eu e você, tá ali trabalhando todo dia, e a galera começou a se mudar para lá, e isso disparou o preço imobiliário, preço da geral do bairro, expulsando a população que morava lá, que não conseguia mais pagar para ficar ali. Então, esse evento foi chamado de gentrification, que seria tipo um aburguesamento, assim. Exatamente. Enobrecimento. Enobrecimento. Mas o termo acabou ficando um aportuguesamento mesmo do termo gentrification. Que quem usou, digamos, primeiramente esse termo foi a Ruth Glass, que é uma socióloga, e ela que percebeu esse fenômeno acontecendo em Londres, E aí ela falou, isso é uma coisa que a gente talvez tenha que prestar atenção e tal, como que isso está afetando as cidades e as pessoas talvez menos favorecidas ali. Então hoje a gente escolheu falar um pouco desse tema, porque é um fenômeno que a gente vem enxergando nas cidades já desde a década de 60, que é uma expulsão da população original, que estava no local, em virtude de ações do poder privado, principalmente, Enquanto a gente estiver falando nesse podcast, a gente vai discutir muito o que é isso, o que é intervenção pública, o que é intervenção privada, e pelo que a gente pesquisou, os autores ainda são bem... discute-se muito, assim, o que acaba levando à gentrificação, se é só ação privada, se é uma ação pública, e ela também é diferenciada em países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Principalmente porque em países em desenvolvimento, o contraste social é muito maior. Pois é. Então, quando você está falando que expulsa a população local para uma população mais rica, essa diferença é um abismo. Às vezes, tem um caso que é bem característico, que é o caso de Williamsburg, em Nova York, que teve esse processo, mas não é tão grande a diferença social. Financeira, principalmente, Existem outros aspectos culturais que talvez sejam mais maiores a diferença para a gente tratar aqui. Acontece, os imóveis num determinado local vão aumentando de preço e tudo, e as pessoas que de repente já habitam ali há algum tempo e tudo, não conseguem mais bancar uma vida naquele local e acabam sendo meio que obrigadas a se mudar, então, e morar em lugares mais afastados, que de repente não tem aquela mesma infraestrutura e tudo, E daí o que acontece é que a parte da população mais abastada acaba ficando nos lugares que são mais providos de infraestrutura, e as pessoas com menos condições acabam ficando distantes e no lugar com menos infraestrutura, Porque assim, as cidades, elas são muito dinâmicas, Então, assim, tem momentos que a cidade em determinados pontos está valorizada, outras não, quer dizer, isso, você vê o quão dinâmico é uma cidade, Mas você tem que tomar cuidado para não entender isso como um processo natural. Não, exatamente. E aí, essa é uma questão que por exemplo, isso que a gente falou, o que acontece normalmente no espaço gentrificado é isso, Assim, você eleva... O princípio
você mudar uma classe social que existia num bairro, né? E normalmente para uma classe mais alta. Então, a gentrificação é isso, né? É gentrificar, é colocar alguém de uma classe mais alta da qual existia ali. E só que isso pode acontecer de maneira, digamos, mais lenta ou às vezes de maneira mais rápida, né? E assim, com aumento de aluguel, de custo de vida. Então, por exemplo, o aluguel pode ser uma coisa que aumente, às vezes o entorno, digamos, os serviços, os comércios começam a ficar mais caros também, começam a ter uma distância em relação àquilo que você consegue consumir, né, e tal. E aí começa a mudar muito o perfil daquele bairro, daquela região, né? Então você tá morando num bairro comum, todo mundo com as suas casinhas, com o comérciozinho local, mercadinho, né, que você conhece, seu Zé, ali tudo funcionando bem. De repente, uma área, um terreno lá, começa a surgir torres com clube, né, dá um outro uso. E quando aquela população chega para morar ali, aqueles 200 novas unidades habitacionais, o comerciante percebe que o refrigerante lá que ele vendia a R$2, ele pode vender a 4, porque tem uma população ali que vai consumir aquele produto igual. Daí a lojinha, o pessoal cita muito isso nos Estados Unidos, a lojinha de cupcake com café com leite de soja, percebe que também dá para abrir uma sede ali que tem gente que consome aquilo ali. Então as pessoas que moram lá não só não conseguem talvez pagar aquele refrigerante mais caro, como também não se identificam com aquele comércio de cupcake com leite de soja. Exato, exatamente. Então você começa a ter dificuldades não só financeiras, mas também culturais. Sim. Aquele bairro, de repente, que a pessoa nasceu, cresceu, né? Ele já não se identifica mais. Não se identifica mais. E tem uma outra questão também, que é o custo da terra, né? Que quanto mais começam a aparecer umas torres, né? Um outro tipo de construção naquele local ali, a terra vai se valorizando e começa a crescer e começa a ter um aumento da pressão imobiliária para que aqueles terrenos lá, de casinhas lá, virem coisas mais rentáveis. E muitas vezes as pessoas que moram nos lugares ali não são exatamente as donas da terra, né? Às vezes estão alugando e tudo mais, né? Então isso também é um outro fato a ser considerado. E é muito interessante para a iniciativa privada, na especulação imobiliária, você comprar um terreno num lugar desses por preço de banana, né, perceber essas melhorias acontecendo no local e você revender com uma valorização imobiliária enorme. Então, a pessoa que tinha casinha que vendeu, às vezes consegue só comprar uma outra casinha num lugar bem mais afastado e, né, com dificuldade de acesso à cidade, circulação, serviços que ela tinha no lugar que ela morava anteriormente. E assim, uma coisa que tem que cuidar bastante, porque muitas vezes essa ação do poder privado é até uma ação muito predatória, né? Porque tem pessoas que às vezes querem, digamos, quero vender o terreno, ir para outro lugar, pegar aquele dinheiro e tal, mas muitas vezes as pressões são muito grandes, né? Do tipo, você vai vender tua terra e realmente a pessoa, qualquer dinheiro a mais ali para a pessoa é muito significativa, e isso é um processo que começa a tirar essas pessoas dessas regiões, né? E, digamos, é como se fosse uma limpeza até social, né? Uma exclusão. Uma higienização, né? Uma higienização, que é uma coisa que talvez tem que se preocupar muito, assim, né? Mas porque as pessoas, às vezes, com uma renda mais baixa, não tem como permanecer nesses lugares, né? Então, assim, é evidente que numa sociedade capitalista isso é muito natural que o setor privado queira valorizar aquela área e rentabilizar naqueles espaços, assim, né? Mas o filme que mostra bastante isso é Up, Altas Aventuras. Up? Olha aí. Você não lembra? Explica. Não lembra? Não, manda ver. O filminho da Pixar, né? O desenho animado lá, que o vovozinho é o último a sair. Ele tem a casinha dele de madeira lá, que ele vive desde sempre. E ele vê que no entorno ali tá surgindo, tipo, um monte de uns puta prédião, assim, né? E o pessoal quer comprar o terreninho do vovozinho e tudo mais, e ele não quer vender. Ele falou, bom, então se você não vai vender, você vai ter que conviver com isso daqui. E daí, tipo, o bairro se transforma, né? É um monte de prédio, só a casinha dele, assim. Só a casinha dele sobra lá. E daí ele conhece um molequinho lá, um escoteiro lá e... Mas tem um negócio que é bem interessante, que todos os personagens do desenho, que são os especuladores imobiliários, eles têm todos a mesma cara. Sim, terno preto, camisa branca, gravata preta e óculos escuros, tipo MIB. Assim. Tipo... todos representados assim. E toda hora ele, tipo, vai alguém lá oferecer... quero comprar tua casa, senhor. Não quero vender. E uma hora ele se injuria e acho que empurra, né? Eu não lembro bem se ele empurra um cara que vai lá ou... E daí o cara corta a testa, corta a testa, e daí, tipo, os especuladores imobiliários já levantam a sobrancelha, assim, chegou Vamos explorar isso, sabe? Tipo Aham. assim, velhinho, maluco, agressivo e tal.
E daí no dia seguinte ele voa com a casa dele com balões. E essa é a dinâmica do desenho, na verdade. Então, ele é um assunto bastante confuso pra mim, pelo menos. Acho que não só pra você. Por vários urbanistas, há uma grande discussão também em que espaços é gentrificação ou não é gentrificação, é revitalização ou não, enfim, acho que... Porque tem a questão da revitalização urbana, né? Que é uma ação organizada e executada pelo poder público, podendo não ser uma parceria privada, mas é orquestrada pelo poder público. A revitalização, ela deve ser pautada em demandas sociais do grupo que mora no local onde vai ter a interferência. Então, teoricamente, ela deve estar pautada em necessidades da habitação, necessidades da população local, né? Nesse aspecto, ela só deveria melhorar a qualidade de vida daqueles que moram ali para que eles continuem morando ali, tendo acesso a mais questões, mais segurança, equipamentos, qualidade de vida, etc. No entanto, muitas vezes uma ação de requalificação urbana também pode gerar... A gentrificação. Então, mas daí é uma questão, né? Ah, é? Mas eu acredito que ela pode gerar valorização dos terrenos, né? Valorização do preço da terra. E também ocasionar uma pressão imobiliária para expulsar aquela população de lá também. Mas o que deveria acontecer é que a requalificação urbana ela deveria estar associada a outras ações para segurar aquela população no local. Como aluguel social. Todo mundo sabe o que é aluguel social? É bom explicar. Aluguel social, ele é uma regulamentação, né? Uma forma de regulamentar o preço do aluguel no local, para segurar o valor do aluguel. Aqui no Brasil não é muito comum, mas em outros países é bastante comum. É lei de regulamentação dos preços, para que você não possa, um belo dia, na hora de renovar o aluguel, o cara fala assim, não, agora é 600% mais caro. Então, é uma maneira de segurar aquela população. Porque eu imagino que se a pessoa tem a propriedade da terra, no momento que valoriza, então vamos, doar moradia, né? Ter a casa própria para as pessoas naquele local. Mas se ela tem a propriedade da terra, não sei se ela resiste à pressão imobiliária. E uma coisa que é importante salientar, assim, que pode haver um pensamento, pode cair num engano, assim. Então, então se o cara é proprietário daquela terra, aquela terra se valorizou, e ele vai vender essa terra por um preço bom, então ele saiu ganhando nisso. Mas, na verdade, isso é um pensamento errado, porque na maioria das vezes, o valor pelo qual aquele proprietário vende a terra não o habilita a morar naquele novo bairro ali. Aquele bairro que está sendo criado ali com um padrão de vida mais alto. O que vai acontecer é que ele vai pegar aquele dinheiro, que para ele pode parecer muito, e vai para um lugar mais afastado. Porque aquele dinheiro que ele ganhou vendendo aquele terreno não é suficiente para ele continuar vivendo naquele local. Então ele é realmente transferido. Transferido, exatamente. E eu acho que uma pergunta que é importante, assim, é a revitalização, a requalificação de espaços urbanos, quando a ação do poder público está fazendo isso, assim, é uma revitalização para quem? Né? Qual que é o objetivo daquela revitalização? Porque uma coisa é melhorar a qualidade de vida, né? Que a Renata falou, segurança, calçada, né? Iluminação, etc., equipamentos urbanos. Então, e isso numa tentativa de requalificar aqueles bairros e melhorar a qualidade de vida daquela população. Quando a gente tem uma revitalização para talvez um outro grupo social que possa vir e aproveitar daquilo, talvez é um pequeno sinal de uma gentrificação, né? De uma alteração de identidade cultural daquele bairro. Isso é uma coisa bem interessante para pensar, inclusive, quando você está falando de centros históricos, que existem requalificações de edifícios históricos. Você transforma num uso cultural, de repente, um patrimônio histórico. Para quem que tem acesso àquela área? Se é um museu, se é uma sala de concertos, né? É para a população, de repente, que mora ali, sabe? Exato. Então você faz uma requalificação, é interessante, dá um equipamento público legal, mas culturalmente não está nem um pouco associado à população que mora ali, né? Exato. Só uma coisa que talvez seja interessante na gentrificação é assim, então só estar atento, né? Se está sendo uma elitização dos espaços, se a gente não está aumentando a segregação, então são alguns elementos que a gente precisa estar atento. Porque isso que a gente comentou ali do cupcake, do leite de soja,
É muito tipo gourmetização, né? É. E eu acho que um efeito que talvez acontece também é a hipsterização. verdade, Isso né? é bem interessante. Bem, aham. bem Que citado, é, aham. isso é tipo, sei lá, tudo passa a ter um outro significado e outro valor, né? Coisas simples do dia a dia passam a ter outros valores, mas é um fenômeno que tem acontecido com muita frequência, né? Então os espaços que eram, sei lá, degradados ou meio industriais, meio, sei lá, esquecidos, começa a ganhar importância e daí isso começa a se valorizar e aí tudo passa a ter um outro valor, né? É legal que você falou isso, porque na verdade, você pega uma área lá que é geralmente associada com uma população mais marginalizada, né? Não é a classe média que chega lá. Geralmente existe uma classe artística e hipsters que chegam lá primeiro pra tomar a cervejinha lá, porque é diferentão, não sei. Mas enfim. Que artista gosta de lugar esquisito. Exatamente, já tá mais associado que vai junto com essa população mais marginalizada. E depois chega a classe média, quando, tipo, esses artistas... Quando aquilo virou um lugar cool, né? É, Assim, bacana. Eu assisti um TED que foi legal, que é do Felipe Pissardo. Ele, na verdade, é um publicitário e ele fez um mestrado na USP, se não me engano. Desculpe se eu estiver errado. E ele fala num TED a respeito da Rua Augusta, em São Paulo, né? Então, até ele publica ele mostra na palestra dele uns anúncios de uma travesti que prestava serviços na região, né? E ele fala, primeiro ela prestava serviços na Rua Augusta, e depois os anúncios nos próximos anos ela já sai da Rua Augusta e fala próximo à Rua Augusta. Porque a atividade que ela precisava prestar tinha que ser com descrição, e de repente a Rua Augusta começou a bombar de gente. E ele vai falando disso. Primeiro, aumenta o custo da cerveja. A cerveja começa a ficar mais cara, né? Então, e de repente... Cerveja artesanal, né? de Não é repente, cerveja de garrafa, é cerveja artesanal. de repente vira cerveja artesanal. E aquela rua que tinha uma característica X passa a mudar completamente, e o cara que começou a vender aquela cerveja primeiro mais cara quando chegou a oportunidade, já não consegue ficar com o estabelecimento comercial ali e acaba vendendo no final. Um outro exemplo que eu vi disso, dessa hipsterização, como o Cazu falou, foi no Soho de Londres, que na década de 60 era um lugar assim, tipo, também de prostitutas e de indústria pornográfica, assim. E justamente a classe artística começou a frequentar aquilo lá e começou a haver uma pressão na prefeitura de Londres para que não fossem renovados os alvarás de funcionamento das indústrias pornográficas ali da região. Tá. E com isso, a classe artística começou a ocupar mais ali aquela região, e a comunidade gay também começou a comprar apartamentos lá e começou a viver lá. E com essa nova população lá, o preço de tudo subiu. Os cafezinhos lá, que antigamente eram umas bibocas para as prostitutas e para os travestis que ficavam ali, acabaram virando uns cafés super legais para a comunidade gay, assim. Sim. E hoje em dia o bairro é completamente diferente, né? Mudando a característica inicial. Mas o que eu achei interessante desse TED do Felipe aqui foi ele falar assim, nós somos agentes gentrificadores também. Esse que é um questionamento interessante. Exatamente, quando ele falou lá, que fala assim, quando você vai no lugar e você aceita pagar a cerveja mais cara, você tá sendo conivente com aquela mudança cultural daquele local. Uhum. Então, nós também estamos causando isso, né? É isso, assim, por exemplo, em qualquer lugar, grandes cidades da Europa, né, sofreram esses fenômenos, né, tanto Paris, Berlim. Londres, Berlim. Então, e quando a gente vai e visita esses lugares, nossa, como aqui é descolado, como aqui é bacana, como as pessoas se alimentam bem, né, e tal. Então, assim... Como as pessoas se alimentam bem. Aquelas casinhas de salada e exato, suquinho natural. Suquinho de maçã. Então, assim, é um fenômeno no qual a gente também participa, né? E a gente também se beneficia, ao mesmo tempo esquece. Enfim, é um tema complexo mesmo, né? Agora, só um detalhe que você falou sobre Soho. Soho é uma coisa que também começou a surgir em várias outras cidades do mundo, né? Porque o Soho, na verdade, é em Nova York, né? Aonde que é, Gabriel? Nova York? Manhattan. Manhattan. Isso. Que o Soho, na verdade, é uma abreviação de South of Houston, que é que se trata da região sul da rua Houston. Ah, Entendeu? tá. E tem o Norro também, É. que é o North. E tem o Leste também, que é o East. Não, tô inventando já. Mas... Mas tem o bairro Soho em Londres também, que daí é um bairro mesmo. Então, e aí você vai pra, por exemplo, Buenos Aires e tem, né, o Sorro. Sorro Palermo. Palermo, Sorro. Em Curitiba tem. Também tem. Então, Sorro Batel. isso é muito
gourmetização ou hipsterização de bairros na tentativa de aumentar a valorização e preços daquelas regiões. Uma coisa que eu achei interessante, assim, sobre essa discussão sobre revitalização urbana e gentrificação, que era, assim, aquele primeiro questionamento sobre para quem que é a revitalização, né, e qual que é o objetivo dessas melhorias urbanas. Mas uma coisa que eu achei bem interessante é na hora do poder público querer melhorar o bem-estar da comunidade local. E durante o processo, talvez eu acho que seja a grande diferença. Que na revitalização, entender as necessidades da população local, entender quais são as demandas, entender que tipo de melhorias são necessárias e a população poder participar dessas discussões. Eu acho que isso talvez seja uma revitalização, uma requalificação de uma maneira muito mais humana e que atenda à necessidade daquela população. Já no processo de gentrificação, digamos, isso não tem a participação popular. Unilateral, né? Exatamente. Então, muitas vezes não é o poder público, né? Pode ser só a iniciativa privada, mas ela acontece de uma maneira muito mais radical, assim. E daí independe a cultura que está lá instalada, independe o tipo de bairro, né? As condições socioeconômicas, etc. Então, talvez essa que seja uma diferença importante para a gente estar atento daí nessa questão de limpeza social, de limpeza cultural que está tendo naquela região, né? Por exemplo, um exemplo que a gente comentou em Nova York sobre o Highline Park, né? Sim. Essa é uma situação interessante, assim, digamos. Quando há uma tentativa de demolir o Highline Park lá, né, as estruturas dos trilhos lá, a população local diz, não, talvez a gente possa aproveitar isso, e daí, com o movimento social do local, isso permaneceu, eles conseguiram fazer o concurso público, e aquilo virou um parque urbano. E tem uma participação bem ativa dos moradores lá, né? Foi feito um concurso de arquitetura também para ver quais seriam as diretrizes para fazer esse parque, né? E foi a comunidade lá que organizou esse concurso. Exatamente. Só que, ao mesmo tempo, a gente vai vendo que conforme, né, os anos vão passando, aquilo se, ultravalorizou, né? Então, hoje em dia, você vai lá, os arquitetos famosos começaram a construir, são contratados, evidente que aquele metro quadrado hipervalorizou. E aí eu não sei se a população que defendia aquilo, né, tá conseguindo se manter, enfim. Então, também é um processo que é complicado, assim, às vezes inicia com uma revitalização, depois pode se transformar numa gentrificação, né, enfim. Mas eu acho que cabe à população buscar se defender. Claro que isso tem uma necessidade de organização social que a gente não enxerga em todas as comunidades, né? Então, eu vi uns protestos em São Francisco no bairro lá, Las Misiones, né? Que é um bairro originalmente latino, e a gentrificação... A Califórnia, ela sofre um processo de pressão de gentrificação muito pelas empresas de tecnologia. Sim. Então, virou um polo tecnológico, então tem mais demanda por moradia, são empregos que têm um salário mais alto, e hoje você vê que São Francisco só mora milionário. Então, exato. esses bairros que nem os Las Misiones, que eram de origem latina, a pressão é muito grande também para eles deixarem aquilo, e a cultura do bairro, inclusive a demanda, o perfil turístico do bairro para aqueles morais latinos e tudo mais, e a população, de repente, não tá nem mais lá. Assim. Então, tipo... expulsa a galera e ainda fica com a apropriação cultural, né? Uma puta sacanagem. Uma puta sacanagem. Mas o que eu queria falar, que a gente estava comentando antes, da questão da revitalização ser uma iniciativa do poder público e da gentrificação do poder privado, até que ponto que a gente pode discutir a pressão do poder privado nas iniciativas do poder público? Porque existe, né? Pois é. Existe um lobby forte ali pra você também... Às vezes estão de mãos dadas, né? Seguindo harmonicamente. Tem um monte de empresário aí hoje em dia concorrendo na eleição. Até pra presidente. Vamos conversar sobre isso? Então... até perdi o fio da meada aqui. Mas é verdade. Mas, até que... Então, às vezes existem ações públicas disfarçadas de revitalização urbana... com uma agenda gentrificadora. Quem que vai botar? O governo vai botar, né? Este bairro, vamos gentrificar este bairro. Não é um slogan que vende, né? Mas a gente pode botar como revitalização urbana e é isso, né? Disfarçado de uma gentrificação, né? E não só isso, não só a revitalização urbana, como mudanças de parâmetros urbanísticos. Aí que é um ponto interessante. A quem interessa certas mudanças, né? Aqui era casinha, agora...
por que casinha, né? Prédião. Vamos fazer prédião, né? Mudanças de uso também, né? Aqui não é só residencial, mas acho que agora pode hipermercados, né? Pode shopping. Vamos liberar shopping aqui? É. Parece legal. Então, talvez existam interesses ali conflitantes. Sim. Né? E a pessoa que mora lá, coitada, é a última na cadeia ali de poder de fazer alguma coisa, né? No fim das contas é uma questão de distribuição de renda, né? Enquanto você tiver uma disparidade muito grande entre pobres e ricos, sempre vai ter esse tipo de substituição, sabe? Porque você vai fazer qualquer melhoria que você faça numa determinada comunidade ali, você vai estar dando ponto de partida para talvez acontecer a gentrificação. E eu vou até fazer um paralelo meio estranho, mas, por exemplo, assim, a questão da... Vamos fazer um exercício de abstração aqui, mas se você pegar, digamos, Nova York, Tá. Peguei. todo mundo sabe ali e tal. E imagine que você tem uma grande geleia em cima de Nova York. Uma geleia? Uma geleia e tal. E que essa geleia, digamos, vai ficando mais vermelha ou menos vermelha conforme o valor dos terrenos vão valorizando ali. Entendi. Não, Um mapa térmico de terrenos. o mapa térmico de Nossa, a gente tá perto da geleia, ok. Mas é interessante. Totalmente desnecessária a geleia. É para ajudar as pessoas. Tá. Com geleia. Mas é assim, isso você vai vendo como as cidades, né, pontos, digamos, no sul, às vezes da ilha vai crescendo o valor, daí isso estabiliza, depois começa a se expandir para outros lados, depois fora da ilha, quer dizer, os valores vão se alterando e as cidades são muito dinâmicas nesse sentido. E se a gente pensar, digamos, o processo de colonização das civilizações e tal, era sempre alguém, né, com, tá lá, uma força mais ou econômica ou força bélica, chegava e expulsava alguém daquela região, né, ignorava a cultura, ignorava os modos de vida, etc, etc, e se impunha, né, como uma nova cultura ali. Então, em certo grau, a gentrificação também é um pouco isso, assim, sabe? Em que existe uma nova demanda social e econômica que vem e se estabelece naquela região muito mais pelo digamos assim, pela localização, Claro. né? Pelo valor do terreno, independente do que esteja ali, né? Então, se você pensar em Nova York, putz, é uma área dentro da ilha, sabe? Então a gente quer ocupar aquilo porque tem uma infraestrutura, porque está perto e a gente pode vender terrenos mais caros, independe de quem está morando ali. Né? Eu acho que esse que é um processo preocupante, assim. Em Manhattan tem um caso que é do Harlem, né? Então, o do Harlem é uma coisa que, é uma discussão gigantesca. Que também é uma cultura negra, né? Exatamente. Os Estados Unidos tem isso muito forte, né? Da questão da cultura negra também. E uma população geralmente de poder aquisitivo mais baixo, predominantemente negra, expulsa para uma população de poder aquisitivo mais rica, predominantemente branca. Exatamente. Então, eu tava vendo lá a história do Harlem, né? Que começa lá com os holandeses, e daí depois isso passa a receber italianos, irlandeses e judeus. E aí tem um boom imobiliário que começa a sobrar, digamos, apartamentos e residências lá. E nesse período, os negros estão fugindo do sul, né? Que o sul ainda, naquela ideia meio escravocrata, né? Escravocrata. Então começa a fugir do sul e daí um dos lugares que eles começam a se estabelecer é no Harlem. Então essa cultura negra começa a se estabelecer muito forte lá e há uma cultura de resistência, né? Então tem a questão socioeconômica e uma questão racial muito forte na resistência negra. E várias ruas começam a receber nomes, né, de negros importantes, e teatros e coisas que passam a ser muito simbólicas. Só que o Harlem é um bairro dentro da ilha de Manhattan. Ao norte do Central Park, né? Exato. Então assim, é uma região super nobre, digamos. E aí o que acontece é que em determinado momento a iniciativa privada começa a ver aquilo como um lugar interessante para se ocupar e tal. E eles até citam que tem, por exemplo, quando o Bill Clinton compra uma casa lá para estabelecer o escritório dele, e daí, digamos, é a primeira vez que se vende uma casa acima de $1 milhão, sabe? E aquilo começa a trazer olhares para aquela região e a trazer outras pessoas a querer comprar no bairro do Harlem. Aí começa a vir moradias melhores, né? Começa a demolir prédios históricos, começa daí a trazer só uma arquitetura que não se referencia historicamente com aquela região, começa a vir esses comércios mais hipster, mais gourmetizados, e aí começa a ter essa remoção, digamos, da comunidade negra.
né? Que já Que é não a galera mais pobre, né? exatamente, que não está conseguindo pagar com os aluguéis, né? Não se sente mais, não consegue pagar pelos comércios e serviços da região. Então, isso que é um problema assim, que está acontecendo muito na região. Eu lembro que quando eu fui visitar, um amigo meu estava morando no Harlem, porque era uma região super nobre, perto da Universidade de Colômbia, e essa era uma grande discussão, assim, sabe? Aquilo era historicamente um bairro negro, e daí sendo ocupado por brancos, e que não estavam ligando, digamos, para a cultura que sempre existiu ali, né? Um dado curioso que eles falam assim começa um processo de gentrificação quando abre um Starbucks ou um Whole Foods, que é um comércio de comidas mais orgânicas que tem nos Estados Unidos. Então, quando isso acontecer no teu bairro, cuidado. Fuja. A lojinha de cupcake com leite de soja, né? Exatamente isso. Mas eu acho o mais foda de tudo é realmente, mesmo quem resiste, você sair da tua casa e, tipo, não tem nada a ver a paisagem urbana, e ela muda muito rápido, né? Uma vez que você começa a ter os empreendimentos imobiliários diferenciados, aquela paisagem urbana muda, assim, de uma hora pra outra. Eu e o Gabriel, a gente brinca, às vezes, porque aqui em Curitiba tem um bairro que chama Ecoville. E a gente... O bairro chama Moçungue, na verdade. O nome oficial é Ecoville é o Sorro, né? Ecoville é o nome de perfumaria ali. Então, é Moçungue. E quando, há anos atrás, quando a gente era um pouco mais jovem só, não tinha nada lá. Então, era tudo mato. Então a gente ficava, tipo, aqui era tudo mato. E realmente tem muito prédio. Então, a mudança da paisagem do local é enorme em um curto período de tempo. Então, começa um prédio bacana, outro prédio bacana, outro prédio bacana, agora só tem prédio bacana. Uma coisa também é que, às vezes, as pessoas, elas não gostam de se divertir no mesmo lugar que elas gostam de morar. As pessoas gostam de morar, muitas vezes, num lugar mais tranquilo, e quando elas saem, elas vão para outro lugar, que é onde vai ter a balada, onde é que vai ter os bares e tudo mais, né? E, de repente, a gente compra uma casa num subúrbio, num determinado lugar que você acha confortável, e você começa a ver essas transformações, né? Começa a entrar uma via rápida do lado, um supermercado na outra quadra, e às vezes não é nem a questão financeira, às vezes é a questão que não é aquele bairro que você queria morar, né? E a gente tem muito essa coisa de pensar que a gentrificação é da população, às vezes, pobre, né? E daí que a população, sei lá, classe média ou rica chega. Mas a gentrificação, que é um processo de tipo, aumentar a classe social, ela pode acontecer em diferentes graus, né? Uma coisa que eu vi até em Nova York, na questão do Brooklyn, por exemplo, é que os milionários estão sendo expulsos para alguns bilionários virem ocupar. Caramba! Assim, aonde isso? No Brooklyn. Olha só. Porque, assim, tipo, dá pra cobrar muito mais caro pra morar, então os milionários deixaram de ser interessantes, né? Os bilionários passaram. E aí, bilionários, como é uma cidade que atrai investimentos do mundo inteiro, então tem bilionários, né? Russos ou, sei lá, Arábia Saudita, enfim. Então é uma coisa curiosa, assim, sabe? E, digamos, coitado do milionário que vivia ali, que pagava o seu aluguel, né? Ele vai ter que ir pro Harlem. vai ter que expulsar outro, né? Mas digamos, sei lá, passa a ter lojas de tanta grife que, putz, o cara talvez não consiga consumir aquilo, né? Enfim, é só interessante porque isso acontece em diferentes graus, né? As gentrificações. Assim, o que eu acho mais... a gente já falou isso agora, assim, mas quase soa natural o processo, não soa? Sim. Quando você começa a falar assim, porque daí valoriza... Só que, como tudo que acontece as cidades, elas têm um poder público ali, né? As coisas não estão acontecendo ao léu. Não deveriam estar. Não deveriam estar, assim, simplesmente à mercê do mercado. Existe a permissividade do governo, né? Existe a permissividade do governo e existem nós como agentes gentrificadores, como a gente mencionou antes. Então, tudo é conivente para que isso aconteça. Então, o que me assusta é esse parecer natural, assim. Parece que é assim mesmo, que é a ordem natural das coisas. Não, e eu acho que aí que o poder público tem que atuar como um grande regulador, né? Eu acho que a gente pode discutir sobre liberalismo ou não liberalismo, enfim. É uma questão mais pesada. Mas, uma das maneiras... Eu acho, assim, que o Estado, ele tem que ser um regulador em algumas áreas. Principalmente para, digamos, para evitar o aumento das desigualdades sociais ou de acessos, no nosso caso, democráticos à cidade. Eu acho que faz parte. Porque se a gente deixar simplesmente a economia simplesmente tomar conta da cidade, a cidade vai ser higienizada. E aí um abraço para quem não tem dinheiro. É isso. Então, e se você acha que você tem dinheiro agora...
Exatamente. Espere os bilionários chegarem. Então, trouxe até umas iniciativas que eu achei interessante nesse sentido. A primeira, a cidade de Barcelona, ela em 2018 criou 2 instrumentos urbanísticos para tentar coibir um pouco essas ações predatórias, né? A primeira, que estabelece que os edifícios residenciais com mais de 600 metros quadrados de área construída, 30% tem que ser para habitação de proteção oficial, ou seja, que o governo, tipo, de habitação social, digamos. Uhum. Tá? Seja aluguel social ou qualquer outra iniciativa. Exatamente. E a outra é que o Barcelona, né, o município, tem preferência na compra e venda de determinadas propriedades que estão sendo vendidas. Esse direito de preempção. Uhum. É um instrumento que a gente... Então, esses são instrumentos que a gente tem. A gente tem ZEIs aqui, que são também zonas de interesse especial, né? Interesse social. E tem o direito de preempção, que é a preferência da prefeitura para comprar o determinado imóvel. A diferença é que aqui eu não sei se é aplicado. E o interessante é que eles identificaram áreas com possível potencial de gentrificação e tal, e daí estão estabelecendo essas áreas como direito maior daí do Estado, né? Paris também criou aqui, ele botou assim 257 endereços, que são em torno de 8 mil apartamentos, em que a prefeitura pode impedir a venda desses imóveis para também serem convertidos em moradias subsidiadas, né? Mas que também tem essa questão de ser oferecido primeiro para a prefeitura e não para um vendedor. Então também é uma forma de regular a ação da iniciativa privada, né? A gente estava falando em São Paulo, né, com o novo plano diretor, eles também estabeleceram que alguns empreendimentos eles têm que ter moradia social, né? Sim. E teve um dado curioso que eu vi uma reportagem em Berlim, que é os moradores de uma região lá chamada Kreuzberg, que assim, é um bairro que é super descolado, cool, hipster e tal. Só que talvez ainda não hiper valorizado assim, mas que tem essa atmosfera mais cultural e criativa e tal. E aí o Google tava querendo instalar sua sede nesse bairro, né? Que faz sentido, porque é um bairro descoladinho e tal, o Google, essa empresa multi bacana e tal. Um abraço, Google e tal. Só que os moradores lá... Falar mal do Google, que a gente precisa de um bom ranqueamento aqui. Adoramos o Google. Mas os moradores da região, tipo, estão criando resistência e estão sendo contra a instalação do Google lá. Porque eles sabem que, tipo, o valor... Daí eles fizeram um cálculo lá, que o preço médio dos aluguéis provavelmente aumentaria 70%. Porra. Então, ou seja, tipo, trazer o Google ali ia ser uma merda para a população que está local. Então, Exato, tem uma plaquinha, né? Uma foto no post que eles fizeram no Fuck Off Google. As cores do Google, assim, no campo de pesquisa é Google Campus, out of Kreuzberg. Então, é interessante, porque é uma coisa que vai impactar muito nas populações, né? Outra coisa que eu vi também é a questão do Airbnb. O Airbnb foi um agente gentrificador. Pois é, então... O Airbnb, ele não só foi um agente gentrificador, mas ele, culturalmente, por hipsters e tudo mais, ele criou uma pressão imobiliária nas cidades muito forte. Nessas cidades que são destino muito forte, né? Como São Francisco, Nova York e outras cidades pelo mundo. O Airbnb criou uma pressão no mercado imobiliário, subindo o preço de aluguéis também. Exatamente. E aí hoje tem cidades que estão controlando a ação do Airbnb, né? Ou regulando o preço do aluguel, ou limitando a quantidade de Airbnb, sei lá. Tipo. Mas é impressionante, né? Como é sempre correndo atrás do que está acontecendo, né? Surge o Uber, daí qual que é a regulamentação disso? Surge o Airbnb, qual que é a regulamentação disso? São os novos desafios das cidades. Exatamente. Tem outros lugares também que sofreram isso. Acho que é uma pesquisa que cada um pode ir atrás, assim. Tem uma coisa que está acontecendo, por exemplo, na favela do Vidigal, que eu vi, que é uma região super nobre, né, digamos assim, próxima do centro, da região sul. Vista boa E tal, e aí alguns, sei lá, artistas e tal, empresários estão começando a comprar terrenos ali e estão começando a hipervalorizar a região, né. Deixa eu só fazer um parênteses, que você falou de favela, que existe também um mercado imobiliário acontecendo em ocupações irregulares, né, existe um mercado imobiliário informal, que acontece também nessas áreas. Então, não é só a cidade formal que está sujeita à gentrificação. É verdade. Em Salvador, no Pelourinho, tem uma grande discussão se aquilo foi, a revitalização do Pelourinho foi ou não, gentrificação e tal. Porque realmente houve uma revitalização de algumas áreas só,
Pelourinho, para quem visitou, tem áreas ainda que também não foram mexidas, enfim. Só que a ação lá, o turístico lá é muito momentâneo, digamos, né? As pessoas vão, aproveitam e saem de lá. Porque moradia, a classe média ou classe alta, tipo, como não tem vaga de garagem, as pessoas não querem morar lá, entendeu? Então, mas é um processo que também pode sofrer ou sofreu, de certo grau, transformações socioeconômicas no lugar, né? Talvez de tipo de restaurante, essas coisas assim. Mas são coisas que acontecem, por exemplo, em Buenos Aires também, na questão do Porto Madeiro. Porto Madeiro foi bem forte, na verdade. Porto Madeiro, cara, é só, sabe, uma classe social que mora lá. Então, os comércios é só para um tipo de população, os restaurantes, as moradias, etc. Então, é uma coisa meio homogênea, até meio assustadora, assim. Só queria trazer um último exemplo que saiu recentemente até no ArcDaily lá. Em Seul, a prefeitura lá conseguiu dar uma controlada um pouco nessa gentrificação. Que é o seguinte, tem um projeto que foi construído em 1966, que é uma estrutura residencial, que é uma mega estrutura, assim, ela tem quase 1 quilômetro de extensão. Caralho! Sabe? Então era tipo, cara, como se fosse uma mini cidade, assim. Então tinha moradia, comércio, parques, né, era uma coisa meio... Mas tipo um bairro, assim? Quase um bairro, só que tudo dentro de uma grande construção. Entendi. Né? E o que acontece? Na década de 70, isso começou a se esvaziar, né? Decadência dos centros, comércio informal, atividades um pouco ilícitas, drogas, etc. Isso acabou sendo abandonado. E daí, em 2015, o prefeito de Seul assinou até um termo que é anti-gentrificação da cidade de Seul. E aí, eles começaram a fazer algumas intervenções para recuperar esses espaços, né? E daí, esses que acho que são os pontos interessantes, assim. Ele, primeiro, procurou incluir a comunidade no local, na discussão das mudanças. Começou a estimular daí atividades criativas, digamos, de fomentar a economia local. Então, o que aquela população poderia desenvolver? E daí ele começou, assim, a desenvolver ali, a capacitar as pessoas para indústrias leves. Então, essa parte de robótica, de realidades virtuais, sabe? Coisas que podem ser produzidas na cidade e não vão afetar, digamos, né, causar barulhos e transtornos e tal. E daí favorecendo a mobilidade urbana. Então, algumas ações de proteção também contra o aumento excessivo de aluguéis. Eu acho que, assim, essas foram ações daí do governo, né, da prefeitura local, para conseguir manter aquela população e manter a cultura, o desenvolvimento daquela comunidade que está dentro de uma região que é super nobre dentro de Seul, né? Então, eu acho que isso é interessante quando o poder público tem essa visão de que ele tem essa responsabilidade também de preservar, né, a sua história, a sua cultura, as suas pessoas, né? Bonito isso. Um grande abraço a todos. Seul. Abraço, Seul! Então o tema, assim, não é fácil, né? Não é um tema fácil de se discutir. Principalmente nesse aspecto que a gente falou, assim, o que é revitalização, o que é gentrificação, mas será que atrás da revitalização também não vem uma gentrificação? Então é um assunto que não se encerra no que a gente discutiu hoje, né? E falar que tem pessoas, estudiosos, que tratam mesmo a gentrificação como processo natural, porque também existem questões de discussão como liberalismo econômico. Então é um papo que pode ficar sem fim aqui. A gente quis trazer uns aspectos mais importantes, principalmente no que se refere ao urbanismo, né? Que é a nossa seara aqui, que a gente tem mais conhecimento de causa. Espero que vocês tenham gostado aí da discussão. E se vocês quiserem acrescentar ou até trazer exemplos, a gente não trouxe tantos exemplos brasileiros, até por falta de biografia, talvez, do que tem acontecido nessas cidades, mas a gente pode ver que está acontecendo em todos os locais. Então, quem quiser mandar pra gente alguma coisa que observou acontecendo na sua cidade, aí é legal pra nossa discussão. Exatamente. E só complementando, eu acho que quando a gente foi fazer a pesquisa, a gente percebeu que a gente, como arquitetos urbanistas, a gente tem uma discussão, mas isso envolve é multidisciplinar, né? Como tudo, né? Meu Deus do céu. Então a gente viu muita, né? Isso vai na parte de geografia, isso vai na parte de publicidade, propaganda, sociologia. Isso vai na sociologia, vai na filosofia, vai nas questões econômicas. Então é um assunto que mexe com muitas disciplinas, né? Então é altamente complexo, né? Não seja você um agente gentrificador. Será que não? Será que não? Mas É difícil. Eu gosto tanto da minha cervejinha. Obrigada, gente. Até a próxima. Valeu! Beijo. Falou!
Então, gente, vamos aos agradecimentos de quem entrou em contato conosco nessa última quinzena. Eu vou começar aqui falando do e-mail que a gente recebeu do nosso ouvinte aqui já, o Maurício Lindoso. Boa, Maurício. Que ele também, ele falou que alguns meses atrás ele estava na sofrência do TFG, e a gente leu uns e-mails dele e ele motivou a fazer o máximo dele. Sério? Então foi bem legal, ele falou, obrigada, pessoal. Porra, que legal. Que E massa. ele falou assim, O sempre... Maurício sempre teve com a gente, né? Sempre teve com a gente. E parabéns, então, por ter concluído seu TFG, Maurício. Ele mandou umas imagens dos renders do TFG dele, que era um abrigo inflável para refugiados. Excelente tema. Puta, que E ele falou ali que engraçado que ele sempre canta a música de abertura enquanto ouço os episódios. Ah, é? Eu achei fantástico o que ele escreveu. Até mais, Maurício Lindoso, entre parênteses, agora arquiteto. Porra, nosso cara. colega de profissão agora. Que massa, que legal. Parabéns. Parabéns, parabéns. A E se quiser, quem quiser ouvir a música até do começo lá, que às vezes algumas pessoas perguntam pra gente, é do Diego Raimundo, artista, você acha ele no SoundCloud, aí se quiser dar uma ouvida e tal. Também recebemos uma avaliação nova lá no iTunes. A gente recebeu algumas avaliações de estrelinhas, mas a gente recebeu um comentário novo essa quinzena. Todas 5 estrelas. Todas 5 estrelas, fantástica. Excelente. A resposta certa são 5 estrelas, pra quem tiver dúvida. Só existe uma resposta. Que é do Ricamartos, que informação bem selecionada, em formato delicioso. Alegria dos meus deslocamentos diários a pé ou e de metrô pela cidade de São Paulo. Como professor e arquiteto... Ô, louco! Excelente, né? Tenho sugerido muito podcast aos meus alunos como mídia cotidiana para ampliarem seus conhecimentos de maneira leve e divertida. Parabéns pelo trabalho. Professor, porra, que isso, que Muito honra, hein? joia, né? Legal, e é isso que a gente sempre fala aqui na questão do podcast, que é uma mídia que, quando a gente está fazendo uma outra atividade, digamos... É um conhecimento passivo. Exatamente. Então, pô, você tá numa atividade que não requer tanta atenção, pô, dá uma ouvida, é um conhecimento que você tá trazendo. E aí, tanto na arquitetura, quanto de cinema, quanto de geopolítica, quanto de design, qualquer coisa é muito legal. Também tivemos alguns comentários no nosso blog, que é o seguinte, a gente recebeu da Daniela Tamioso, que ela comentou lá no episódio do Edifício Copan, que ela Boa. falou o seguinte, no documentário Tudo é Projeto, o Paulo Mendes da Rocha disse que o Oscar decidiu por essa forma curva, porque era mais fácil de um prédio tão grande e esbelto se sustentar. E ele deixava as pessoas falarem que eram curvas das mulheres ou das montanhas porque ele era sacana. Ah, é E verdade. mandou um hahaha. E ela falou que conheceu o podcast hoje, né? No dia que ela mandou esse comentário e adorou. É mesmo? Qual que é o nome dela? A Daniela Tamioso. Beijo, Daniela. Não, é só porque realmente tem esse documentário, inclusive o Paulo Mendes da Rocha faz pega um papel, dobra ele, né? Ele põe um papel assim, ó, você vê que o papel não para. Daí quando ele faz o papel em forma de curva, estruturalmente ele para, né? Então era por isso. Mas também isso a gente, quando tava pesquisando, tem o Carlos Lemos, pesquisando, ele falou que a ideia da curva era muito para acompanhar a parte de trás e tal. Então tem uma divergênciazinha aí. Pode ser que o Oscar contou isso para enganar o Paulo Mendes da Rocha, né? Pode ser que contou errado pro Carlos Lemos. Pode ser, porque o Oscar era o fanfarrão da galera. E a gente recebeu também um comentário do Rony Rodrigo, que escreveu lá no episódio do TFG, falando parabéns pelo episódio, adorei as dicas do que não fazer. Ótimo. Foram dicas muito boas, realmente. O que tivemos em redes sociais aí, Kazu? Queria agradecer aqui também o Vinícius Pontes, que comentou lá no Face sobre a matéria do ArcDaily, né? Aí escreveu, parabéns pessoal, o Arquipapo está presente no meu cotidiano desde o primeiro semestre da faculdade, estou no 4º. Também para Marcelianes, para o Guilherme Queiroz, aqui também mandar um abraço para quem comentou também no Insta, para o Paulo Antunes, para a arquiteta Ana Paula Santos, para Jay, um abraço Jay, que foi minha estagiária também, e para Sabrina Araújo, ela escreveu, olá, sou estudante de arquitetura e em um belo dia aparece este post na minha tela do Google, que é a post do ArcDaily. Eu abri para ver e foi aí que eu conheci vocês e começou minha jornada de escutar o Arquipapo todo dia, kkkk. Eu fico escutando vocês no ônibus e rindo sozinha. As pessoas devem achar que eu sou louca, mas, enfim, muito legal a forma descontraída que vocês usam para falar sobre arquitetura. Obrigada, um abraço. Bárbara Alencar, que escreveu no episódio da terceira idade, escreveu um tema muito belo e necessário. Ótimo episódio. O João Oficial também escreveu que sensibilidade, gente, excelente tema. Um abraço também para o Josué Stuff Machado.
Não, e também assim, para todo mundo que compartilha os nossos episódios nas redes sociais, né? Um abraço pra Carol Lima e pra Natália Minkov Costa, que colocaram lá no stories do Instagram nossos episódios e tal. Pô, a gente precisa de divulgação mesmo, obrigado. Isso é muito legal. Aí também, em relação à palestra que a gente deu lá na Unicesumar, teve a Viviane Selmann, escreveu Os Melhores, e o Erison Silva escreveu: a palestra de vocês incentivou muito a gente. Foi top, continuem. E também o pessoal pedindo daí para o pessoal da PUC, teve o pessoal de Brasília querendo que a gente dê palestra. Enfim, galera, quem quiser, entre em contato aí. Preferencialmente manda um e-mail pra gente, que daí a gente vai organizando aqui nossas agendas e a gente adora comparecer. Exatamente. Então, gente, é isso. Obrigada por entrar em contato conosco. A gente adora que vocês mandem aí seu alô. Para quem quiser falar com o Arquipapo, nós estamos disponíveis por e-mail no contato@arquipapo.com.br, no Facebook e no Instagram, no @arquipapo. Também no iTunes, quem puder deixar uma avaliação ajuda bastante, deixar 5 estrelas e um comentário. Tem que deixar, né? Você tá ouvindo esse programa, gostou, dá esse incentivo pra gente. Eu não sei se a gente já falou aqui, mas agora o Google também tem um agregador de podcast que também dá pra ouvir pelo... Nós estamos lá. O Android, então dá pra ouvir lá também. Como é que chama isso? Google Podcast. Google Boa. Podcast. Então também pode baixar lá quem é a galera do Android. Então é isso? É isso. Bom, então é isso, galera. Até daqui a 15 dias. Um grande abraço. Falou! Estrada escura, carona que eu peguei pra sair do lugar. A gente tá morando num bairro comum. Lá todo mundo com essas casinhas e... Desculpa, o nariz trancou. Faltou oxigênio. É todo mundo saindo pra curtir uma... Isso é que a vovozinha morre, né? Então Putz. ele fala, não, então eu vou sozinho, daí o jeito que ele arruma lá, acho que é com os balões. Ele prende vários balões na casa E vai voando. e vai voando. Tipo o padre do balão? pra chegar. Street View. Rua Houston, Rua Tá, vai. Houston, é. Fala de De novo. novo, né? É um...